Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e hoje vamos conhecer um pouco mais da nossa GTS 254 Bosch, que recebemos dos nossos parceiros Dutra Máquinas. Então, meus amigos, inicialmente nós tínhamos nos programado aquilo que a gente conversou com a Dutra Máquinas para a gente fazer um vídeo e depois trabalharmos as demais funcionalidades da máquina lá no Instagram. Vamos fazer várias funcionalidades dela lá, mas algumas coisas a gente resolveu mostrar aqui. Por alguma razão, gente, e muito importante, eu quero abrir um parêntese aqui. Uma questão muito interessante que é o seguinte: há aproximadamente um ano e pouco atrás, os canais do YouTube, os canais da internet que trabalhavam com marcenaria, tinham enormes dificuldades em receber parceria e estabelecer parcerias com os grandes fornecedores de máquinas, de equipamentos, de insumos para a marcenaria. Eu acho que havia na época, e isso vários de nós que trabalhávamos com canais, conversamos diversas vezes, a ponto de, num determinado momento, nós definimos entre vários amigos, dizendo o seguinte: olha, a partir de hoje a gente não mostra mais nenhum tipo de marca. Vamos pintar as marcas, vamos tirar as marcas dali, embora, claro, a pessoa experiente olha ali e sabe que máquina é aquela. Há casos extremos, inclusive, nos Estados Unidos, de youtubers que pintaram as suas máquinas de branco. Todas elas eram brancas. Como não existia nenhum tipo de máquina branca à venda no mercado, então ninguém conseguia identificar o tipo de máquina. As coisas mudaram, nós mesmos entendemos que as coisas mudaram, gente. E mudaram por uma razão muito simples. A cadeia produtiva da marcenaria, que começa com a produção de madeira, começa às vezes com o plantio de mudas e vai para as madeireiras, vai para as lojas que fabricam móveis, que vendem móveis, vai para as marcenarias, ou seja, nós aqui da marcenaria somos o último elo do contato com o consumidor. E depois tem as lojas que fabricam máquinas. Nós vivemos um momento difícil, um momento complexo, um momento em que nos exige outras tomadas de posição. Nós precisamos fazer a nossa cadeia, defender o nosso espaço, porque é um momento difícil, um momento que exige soluções difíceis. Então, por isso, as próprias fábricas, os fabricantes, os fornecedores de máquinas, fornecedores de insumos, nos procuraram. Vários deles nos procuraram. E nós estamos estabelecendo essas parcerias. A Dutra Máquinas foi a mais efetiva. Foi a primeira que chegou e disse: olha, vamos fazer essa parceria, vamos. Por que isso, gente? Porque é preciso, neste momento, superarmos expectativas. Então, quando a gente recebeu essa máquina, nós decidimos que a gente ia se dedicar mesmo a entender o processo dela. Ela é uma máquina das chamadas máquinas modernas. Então ela tem aqui os lugares para guardar as suas peças, ela tem a proteção, esse sistema de proteção aqui atrás para evitar o contragolpe. Ela tem um mecanismo mais fácil de tu movimentar os guias que as outras máquinas antigas não tinham. Enfim, eu quero mostrar algumas coisas importantes. O primeiro delas é o seguinte: aqui nós temos o que a gente chama de limitador angular. Eu chamo de goniômetro, chamava de goniômetro, que é esta peça aqui que faz o movimento. Esse aqui é o nosso chamado goniômetro. Então é assim que a gente chamava antigamente. E aqui um encosto. Essa peça nos permite então fazer cortes. Nós vamos fazer alguns aqui em 45 graus, 30 graus. 45 tem uma posição muito firme, mas também é possível fazer graus variados, que não apenas esses números fechados. Aqui na parte do encosto, ele tem um mecanismo bastante simples. Tem uma corrediça aqui atrás, que engata aqui, e a gente engata aqui na frente, aperta, e ele tem inclusive uma regulagem aqui atrás que a gente pode deixar
mais duro ou mais leve para se trabalhar. Eu conferi antes, fiz algumas conferências e percebi que, por enquanto, pelo menos agora que a gente está podendo fazer essa aferição, ele não apresenta problemas no alinhamento. Então a gente tem uma medida aqui, se a gente vai aqui atrás, a gente vai obter a mesma medida do encosto. Então significa que ele não faz essa variação assim, ó. Quando a gente trava, ele fica na posição correta. Isso é bastante importante para a gente. Embora, eu vou dizer uma coisa agora aqui, a máquina tem esse recurso, mas eu profissionalmente sempre confiro aqui e confiro lá. Porque eu acho que é importante, porque eventualmente qualquer um probleminha, uma serragem, uma sujeira, e ela fica fechada aqui, ela vai nos dar problema, vai prensar a nossa tábua na hora de cortar. Essa proteção de plástico aqui, ela é extremamente eficiente, até para não saltar cavaco na gente. E o contragolpe aqui, eu já expliquei na outra, é para evitar, e agora nós vamos cortar uma madeira aqui, vocês vão entender bem, para evitar que tanto esta parte que nós estamos cortando, mas especialmente o cavaco, ou seja, tudo que está saindo do lado de cá, não tenha perigo de vir para a gente, certo? Bom, essas são as características fundamentais desta máquina. Vamos tirar daqui. Eu fiquei um pouco apertado aqui, porque a nossa bancada é lá, mas a gente trouxe aqui para frente, hoje numa disposição diferente. Nós vamos dar um pequeno corte numa madeira, só para vocês sentirem o poder da máquina, certo? O sistema aqui tem uma capa protetora e tem ainda um plástico protegendo os botões. Isso para a marcenaria é muito interessante, porque a gente tem muito pó, né? Então vamos lá. Então vejam vocês a simplicidade de operação e a eficiência no corte. Aqui atrás tem um recipiente, aqui dentro tem um recipiente de serragem e aqui atrás tem uma entrada necessária e suficiente para a gente colocar um aspirador de pó para retirar então todo esse ar. A gente considerou assim que a eficiência do corte é muito importante, porque essa é uma serra, o que nos interessa é efetivamente o corte. Então, a serra que veio, acompanhou a nossa máquina, tem 80 dentes. O que é importante na contagem dos dentes? É a gente saber que quando nós precisamos fazer, por exemplo, um corte mais preciso, quanto mais dentes a nossa serra tiver, melhor. Então, se a gente tiver uma serra como nós temos aqui de 80 dentes, ela já vai nos dar um corte bem preciso. Vamos fazer aqui um corte em 45 graus e vamos conferir com o nosso esquadro. Então aqui nós temos a nossa... Vamos colocar tudo como manda o figurino e vamos efetuar este corte. Estamos aqui, vamos colocar assim. Estamos aqui com o nosso gonômetro Aqui nós temos então um esquadro que a gente tem absoluta confiança nele. Nós podemos verificar. Perfeito. Então o nosso 45 graus funciona. Essas são funcionalidades, gente, praticamente únicas da máquina. A questão da máquina, da serra circular, que eu acho importante a gente salientar, eu vou baixar ela um pouco aqui, para a gente poder conversar outros assuntos a respeito da serra circular. Existem muitos parceiros, muitos marceneiros, que têm preferência por determinados tipos de máquina.
Então, eu quero contar uma história. Na verdade, gente, muitas vezes, a gente aprende a trabalhar numa determinada máquina da marcenaria e a gente adquire um entrosamento com aquela máquina. Nós tínhamos um parceiro, uma ocasião na oficina, em que ele usava muito a tupia. É uma máquina complexa de mexer. Às vezes ele ia cortar uma madeira, em vez de ir na serra, ele ia na tupia. Precisava fazer um rebaixo, ele ia lá na tupia. Precisava fazer uma coisa, ele ia na tupia. Até que um dia a gente perguntou, mas espera aí, mas por que tu só usa a tupia? Ele disse, não, eu uso mais a tupia porque eu tinha uma oficina na minha casa e eu só tinha uma tupia. Então eu aprendi todos os recursos da tupia. E por isso que eu só uso ela. E eu tive uma marcenaria muitos anos atrás. Hoje, felizmente, aqui na Madeira Prima a gente tem um maquinário muito legal para trabalhar, mas houve uma época que a gente não tinha. Que a gente tinha apenas uma serra circular, uma furadeira horizontal e uma lixadeira. Então a gente começou a descobrir macetes, muitos macetes para a nossa serra circular. Esta aqui, por exemplo, tem esta característica muito fácil de ser operada, que é fazer o nosso corte em ângulos. Podemos fazer ângulos, chamar a nossa máquina então e fazer a angulação dela apertei de novo, em diversos ângulos. Aqui, ainda estou meio aprendendo, né, gente? Então a gente pode cortar em ângulos. Quando a gente não consegue cortar em ângulos, a gente fazia alguns gabaritos e tal para cortar em ângulos. Esta máquina tem uma característica, vou voltar aqui, que é esse que a gente chama de limitador paralelo auxiliar. Essa peça é bem importante, porque nós temos aqui, por exemplo, a nossa proteção. Então, muitas vezes nós não conseguimos, vamos supor que nós fôssemos cortar 1 centímetro de distância, uns filetes de 1 centímetro, nós não íamos conseguir chegar aqui com o nosso limitador aqui, com a nossa guia, aqui no 1 centímetro, certo? Nós não íamos conseguir chegar. Então nós colocamos aqui tem 2 furos, tem um parafuso, que a gente pode colocar esta peça aqui e ela vai naturalmente chegar. Ela vai vir mais para trás assim e ela vai chegar quase ao zero aqui na nossa serra. Isso é muito interessante, além de ser uma ferramenta extremamente auxiliar na proteção, para nós não deixar esta parte chegar muito aqui na serra. Certo, gente? Então, essas são algumas funcionalidades que a gente vai repisar lá no nosso YouTube, não aqui no nosso programa, lá no canal do YouTube e também no Instagram. Uma outra característica desta máquina é o seguinte, eu vou fazer umas medidas aqui. Aqui seria o máximo que nós conseguiríamos botar. Eu deixei exatamente alinhado aqui, ó, com a mesa, a parte de fora. Dá para dar um pouquinho mais de ganho se a gente deixar uma parte do guia para fora, mas ele pode fazer esse movimento muito interessante. Então, nós vamos considerar a guia em cima, totalmente em cima da mesa. Nós temos uma área de corte, nós vamos conferir, não vamos conferir pela régua, vamos conferir pelo metro, que chega a 33 centímetros. Mas nós temos um recurso aqui também bastante interessante. Uma alavanca, nós liberamos a mesa e nós podemos afastá-la até que a gente consiga então uma área de corte. Vamos ver aqui com o nosso metro de 59 centímetros, praticamente 60 centímetros de área de corte. Eu diria que essa área de corte de 60 centímetros ela é mais dedicada para MDFs e chapas. Eu quero falar uma coisa aqui que tem a ver com máquina de todos os tipos, mas que é extremamente importante, que é isso aqui. Eu estou mudando o nosso gonômetro aqui para dentro da área de corte. Existem muitos parceiros e amigos nossos que fazem isso. Eu pessoalmente não faço. Mas eu vou mostrar para vocês o risco que a gente corre, muitas vezes, fazendo esse tipo
de trabalho. Eu vou puxar bem para cá, deixar um pouquinho menor, porque eu quero demonstrar isso, que isso é um risco que a gente sempre faz. Tem muitos amigos que fazem isso. Limitam, então eu quero cortar peças, vamos ver o tamanho ali. Eu quero cortar peças num comprimento de 30 centímetros. Então vamos botar um pouquinho mais para cá. Certo? Então aqui nós temos 32 centímetros. Vamos cortar peças no comprimento de 32 centímetros. Tem muitos parceiros que fazem isso aqui que eu estou mostrando aqui. Eu não vou fazer. Porque eu acho que aqui nós temos um risco de acidente muito sério. Porque a gente vai cortar, então a gente tem a limitação, parece fácil, né? A gente coloca aqui e vai. Só que num determinado momento, aqui no meio da serra, ou uma tábua que seja mais larga, ele faz esse movimento. Ele atravessa. Ele pode trancar, bater aqui e dar um golpe na gente. Então assim, gente, esses dois guias que tem aqui, o guia da esquerda e o guia da direita da serra, essa ranhura onde o guia trabalha, ele é muito importante. Mas a gente tem que ter muito cuidado para não prensar a madeira entre o guia e a serra. Isso é um assunto bastante sério na questão da segurança. Nós atendemos aqui alguns parceiros nossos que nos falaram lá nos nossos comentários, do tipo, eu quero ver a máquina funcionando. Outros pediram para a gente conferir alguns detalhes da máquina, como por exemplo o alinhamento da mesa. A gente percebe que o alinhamento da mesa é bom. É claro que ela é uma máquina leve, embora seja uma máquina profissional, ela é uma máquina leve. Então a gente não pode botar toras aqui de 8, 10 centímetros enormes aqui em cima, porque bota aqui um pouquinho a mesa vai começar a entortar. Então a gente tem que saber as limitações do nosso equipamento. Por isso que é importante o manual, certo? Para a gente conhecer as limitações da nossa máquina e a produtividade ser muito maior. Isso, gente, é uma coisa importante, principalmente para a gente evitar acidentes, evitar problemas de manutenção e estragar a nossa máquina. Além disso, tem alguns detalhes dessa máquina que nós vamos mostrar lá em alguns stories lá no Instagram. Por exemplo, alguns locais para guardar as partes da máquina, que a gente achou um negócio muito legal, e, acima de tudo, o desempenho dela como máquina. Certo, gente? Então, eu não vou dizer assim, comprem esta máquina, porque eu não comparei esta máquina com as outras. Aquilo que a gente falou lá no início. Nós consideramos que, comparada com as máquinas que nós temos aqui, é uma máquina moderna, eficiente e suficiente para a gente trabalhar naquilo que a gente trabalha, principalmente restauração de móveis, móveis de pequeno porte. Claro que grande porte ela não vai servir. Isso é importante que a gente diga aqui para ninguém se enganar. Como botar uma madeireira e botar essa serra lá. Ela vai ter bastante problema. Certo, gente? Bom, GTS 254 da Bosch, uma parceria daqui da Madeira Prima com a Dutra Máquinas, uma empresa de São Paulo. E nós vamos, no futuro, aceitar outras parcerias. Vamos buscar outros parceiros. Porque a gente entende que, além das pessoas conhecerem a ferramenta, conhecerem o maquinário, a gente também está prestando um serviço. E isso eu acho que é importante. E para encerrar, gente, uma das coisas que é a nossa marca e que tem sido um padrão aqui da Madeira Prima. Pouca madeira hoje aqui na máquina, mas o fundamental é a preservação. Então, preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.